O Manual de História está lançando o livro Lenin, o homem por trás do mito. Uma biografia de quase 700 páginas que conta a história pessoal e política do líder comunista e as influências intelectuais que formaram seu pensamento. O livro será lançado em setembro pela editora Caravelas, mas até o dia 22 de julho você pode comprar na promoção de pré-venda com 35% de desconto. Esta biografia também está sendo adaptada para uma série documental de 4 horas que será lançada em outubro. Mas até o dia 31 de agosto você pode adquirir esta série na promoção especial de pré-venda com 40% de desconto. Conheça agora em primeira mão um trecho do primeiro episódio do documentário, adaptado do primeiro capítulo do livro. A Revolução Russa foi um dos eventos mais importantes do século XX, com consequências que duram até hoje no mundo. 5 países ainda mantêm o modelo de Estado marxista-leninista hoje: China, Cuba, Laos, Vietnã e Coreia do Norte. Segundo o historiador alemão Benjamin Nettans, cerca de 20 mil livros já foram escritos sobre a Revolução Russa. É como se um livro tivesse sido publicado todos os dias úteis do ano ao longo de 54 anos. Este número mostra o impacto que a Revolução Russa teve no mundo. Ao longo do século XX, mais de 30 países adotaram em algum momento o modelo marxista-leninista em seus governos. Em 1980 ainda eram 23 estados desse tipo no mundo, governando cerca de 1,5 bilhão de pessoas. A população mundial daquele ano era de 4 bilhões e 400 milhões de habitantes. Ou seja, mais de 1/3 das pessoas vivia sob o comunismo, concentradas em sua maioria na Ásia, África e leste europeu. Mas a maior parte desses 20 mil livros sobre a Revolução Russa apenas reproduziu informações da propaganda soviética, uma vez que no decorrer do século XX os estudiosos tinham pouco acesso às informações, a não ser aquelas que o próprio regime divulgava. Foi somente depois que muitos documentos secretos da União Soviética começaram a ser liberados, a partir de 1987, que um estudo mais confiável pôde ser realizado. Isso permitiu compreender melhor por que a primeira revolução comunista ocorreu na União Soviética e como, de fato, essa revolução aconteceu. Apesar disso, muito do que aprendemos ainda hoje sobre a Revolução é cercado por mitos construídos pela propaganda soviética. Um dos maiores mitos da Revolução é Lenin, o primeiro líder de um país comunista no mundo. Um mito pode emergir de um grupo de pessoas espontaneamente, mas a maioria dos mitos soviéticos foi criada do zero pela liderança soviética. Um exemplo disso foi a crença de que Lenin era um líder sábio, benevolente e heróico. Após a Revolução Bolchevique de 1917, Lenin foi aclamado como a pessoa mais importante a trazer a vitória do povo sobre seus opressores. Naqueles primeiros dias após a vitória bolchevique, havia muitos que acreditavam em um futuro comunista certo e glorioso. Eles começaram a dotar Lenin de qualidades míticas para torná-lo um herói. Até o colapso da União Soviética, Lenin serviu como um herói mítico crível para o povo porque as informações sobre ele eram cuidadosamente controladas pelo Partido Comunista da União Soviética como parte de um mecanismo de controle social. Apesar de a União Soviética ter acabado há mais de 30 anos, ainda hoje Lenin é visto frequentemente como o grande socialista do século XX.
Um homem que não teve tempo suficiente para implantar aquilo que os leninistas de hoje chamam de o verdadeiro socialismo, com uma face mais humana e justa. Segundo esta interpretação, uma morte prematura teria levado Stalin ao poder, desvirtuando o legado de Lenin. Essa visão utópica já foi refutada por diversos autores nos últimos 40 anos, mas poucos desses livros chegaram ao público em geral. Uma vez que uma história atinge o status mítico, ela raramente é questionada. Isso certamente era verdade para o mito de Lenin. Lenin se tornou um objeto de veneração inquestionável, quase religiosa. Muito depois que a glasnost levou os líderes soviéticos ao descrédito, a crença nas qualidades míticas de Lenin persistiu. Mesmo quando a União Soviética estava se desintegrando, muitos achavam que a destruição do mito de Lenin era muito mais devastadora do que as revelações negativas sobre qualquer outro evento soviético. Isso ocorreu porque, mais do que qualquer outro mito da propaganda soviética, a imagem heróica de Lenin tinha a intenção de promover a lealdade das pessoas comuns ao regime. Ele era o exemplo moral a ser seguido, abnegado, sem interesses privados, com um estilo de vida modesto e totalmente devotado a trabalhar pelo país e pelo seu povo. Este mito do grande Lenin surgiu muito cedo na Rússia, a partir de 1920, no aniversário de 50 anos do líder, e após sua morte assumiria as proporções de idolatria mundial. É compreensível que essa idolatria estivesse no auge nos anos 90, sendo propagada por regimes comunistas, qualquer que fosse a lealdade, a Mao, Castro, Kim Il-sung, etc. Mas o fato de ter persistido até hoje, um quarto de século após o colapso daquilo que François Furet chamou de ilusão, é surpreendente. A persistência da idolatria a Lenin está associada à própria continuidade da crença no socialismo. Isso porque a imagem de Lenin foi construída em torno de todos os valores ideais do comunismo. A mitologia sobre Lenin e a construção do comunismo não existiram isoladamente. Eram parte da mitologia central do Estado soviético. Mitos centrais são mitos amplos e abrangentes que constituem a consciência coletiva de uma sociedade inteira. Quando Gorbachev instituiu sua tão anunciada glasnost, o povo soviético e seu mito utópico se despedaçaram de uma vez por todas. Não só eles tinham feito pouco progresso em direção à utopia materialista que lhes foi prometida, como foram fortemente brutalizados por aqueles que prometeram isso a eles. O cinismo vinha crescendo muito antes da glasnost, mas as revelações da glasnost deixaram o povo soviético com muito pouco em que se apoiar além de seu cinismo. Portanto, para aceitar passivamente o mito de Lenin hoje, é preciso desconhecer quase toda a história soviética escrita depois da abertura dos documentos secretos. Um exemplo disso é que foi Lenin quem criou a Tcheka e os Gulags. Essas duas organizações não foram criadas para prender aristocratas industriais ou latifundiários, que eram pouquíssimas pessoas na Rússia, mas para prender e eliminar qualquer um que não obedecesse aos bolcheviques, principalmente socialistas de outros partidos, trabalhadores e camponeses pobres. Para Lenin, o termo burguês deveria ser aplicado a todos aqueles que não se submetessem às suas ordens, inclusive marxistas que se opusessem ao seu regime. E havia muitos operários marxistas contrários ao regime bolchevique. Mas é importante dizer que nem tudo na lenda em torno de Lenin foi falso. Boa parte dos eventos foram apenas ajustados. Por exemplo, todo mito precisa de um drama, uma história com um começo triste, um meio onde ocorre uma luta e um fim glorioso. A vida de Lenin forneceu exatamente essa história. Lá estava ele, um garoto normal crescendo em uma família de classe média. Então seu amado irmão mais velho se envolveu em atividades revolucionárias em São Petersburgo e foi executado pelo maligno regime czarista. Lenin foi transformado por isso, e pela discriminação que sofreu por ser parente de um anarquista condenado.
ele decidiu abnegadamente sacrificar tudo e devotar sua vida para derrubar o regime czarista maligno, a causa pela qual seu irmão deu a vida. E finalmente, depois de muitas lutas, ele emergiu triunfante, salvador do povo comum da Rússia. A imagem positiva de Lenin foi construída ao longo do seu próprio governo e recebeu mais ênfase da propaganda soviética após a sua morte. A ideia de embalsamá-lo, por exemplo, resgatou os conceitos de santidade da Igreja Ortodoxa. Segundo a tradição, o corpo de um santo não apodrecia. A exposição de seu corpo conservado no Kremlin servia para que o povo constatasse que Lenin era um ser sagrado. Isso sugeria que sua luta para construir o socialismo na União Soviética também era sagrada e ajudava a substituir a religião na mentalidade popular pela crença no socialismo e no governo como seu grande guia. A inteligência russa tinha seu próprio calendário de santos, guerreiros, heróis e heroínas paralelos e separados daqueles oficiais da Igreja. O culto a Lenin foi o ápice de um processo gradual de evolução dentro da inteligência radical. Nos primeiros anos do século XX, quando as preocupações religiosas circulavam o pensamento social dos socialistas, uma corrente dentro do bolchevismo chamada Construção de Deuses buscou fundar uma nova religião para atrair cristãos para o socialismo. 20 anos depois, os fundadores da Construção de Deuses, Leonid Krassin e Anatoly Lunacharsky, ajudariam a deificar Lenin, supervisionando a preservação de seu corpo e a construção de seu local de descanso final na Praça Vermelha. A intelectualidade radical canonizou seus santos e heróis em suas próprias fileiras. Também desenvolveu seu conceito de uma moralidade superior e uma verdade superior que todos os russos autoconscientes devem servir. Muitos de seus seguidores que estavam imersos nessa tradição revolucionária transformariam Lenin em um mártir semelhante a Cristo após sua morte. A comparação de Lenin a Cristo era constante na propaganda soviética, não só para conquistar uma população profundamente religiosa, mas para difundir o ideal messiânico do socialismo russo. A partir de setembro de 1918, ele, Lenin, foi caracterizado como tendo as qualidades de um santo, um profeta, um mártir, um homem com qualidades semelhantes às de Cristo e um líder pela graça de Deus. O messianismo socialista dos bolcheviques pregava que a Rússia seria o novo farol do mundo para os países que buscavam o paraíso na Terra, uma nação líder que conduziria o mundo a uma nova era. A Revolução Bolchevique de 1917 despertou as esperanças e sonhos para uma vinda messiânica de uma revolução mundial socialista e salvacionista. O Partido dos Revolucionários Profissionais exigia a devoção irrestrita do quadro virtuoso aos princípios revolucionários e salvacionistas e aos artigos de fé do movimento. A estratégia de substituir a religião pela adoração do Estado e de seus líderes não era nova. Os jacobinos já haviam tentado isso na Revolução Francesa. Os bolcheviques repetiam a estratégia com novos artifícios. De fato, o mausoléu de Lenin se estabeleceu como o espaço sagrado número 1 na União Soviética, permanentemente vigiado por uma guarda de honra, um objeto de peregrinação para as massas e um local para os líderes assistirem a desfiles em massa em ocasiões festivas. Uma vez morto, Lenin, o fundador, poderia ser identificado com segurança com o sonho socialista, sem ser manchado pelas imperfeições de sua realização subsequente. Lenin tornou-se onipresente na vida de todos os povos soviéticos desde a infância até a vida adulta. Fosse nos livros escolares, nos programas de rádio, no cinema ou nos retratos pendurados nas repartições públicas, indústria, comércio e escritório de todas as 15 repúblicas soviéticas. Desde o início, o regime soviético foi construído sobre um sistema de crenças, uma mitologia que os cidadãos aprendiam desde a infância e que impregnava todos os aspectos da vida. As crianças soviéticas de 9 anos recebiam um livro sobre Lenin chamado Nosso Melhor Amigo. Em 1918, após um atentado contra Lenin, executado por uma operária seguidora do Partido Socialista Revolucionário, o partido mais popular da Rússia na época,
Os jornais estatais foram tão bajuladores na descrição de seu líder que o próprio Lenin se incomodou. O secretário particular de Lenin, Vladimir Bonk-Brujevich, afirma que Lenin ficou horrorizado com o que leu sobre si mesmo nos jornais estatais após a tentativa de assassinato. É vergonhoso ler. Eles exageram tudo me chamando de gênio, algum tipo de pessoa especial. Durante toda a vida travamos uma luta ideológica contra a glorificação da personalidade do indivíduo. E de repente aqui novamente está uma glorificação do indivíduo. Ainda que Lenin se opusesse pessoalmente ao culto à personalidade, nunca chegou a tomar medidas realmente efetivas para evitar que isso fosse feito com sua imagem. Embora aparentemente não gostasse das observações aduladoras feitas em sua presença, não ficava desconcertado com o culto a Lenin de uma maneira geral, e não buscava liquidá-lo. Deve ter calculado que o culto ajudaria a consolidar o regime e sua posição dentro dele. A campanha por estabelecer um culto político de sua pessoa começou para valer após o atentado contra sua vida em agosto de 1918. Zinoviev escreveu sua biografia, apareceram artigos nos jornais do partido e do governo, distribuíram cartazes. Nenhum bolchevique, com exceção de Trotsky no Exército Vermelho, recebeu tanta aclamação individual quanto Lenin. A imagem era de um líder abnegado, vilipendiado pelos inimigos da humanidade. Os autores do partido descreviam-no como um autêntico filho da Rússia e um paladino lutando por melhorias materiais, por esclarecimento e paz. Lenin era apresentado como um Cristo soviético. Eram-lhe atribuídos poderes sobre-humanos e atribuíram sua sobrevivência a um milagre. Os autores não se deram o trabalho de explicar como reconciliar isso com seu ateísmo militante. Até os livros de história escritos pelos historiadores do regime que trabalhavam diretamente para o partido ajudaram a construir uma imagem santificada de Lenin. Emilian Yaroslavsky, que chefiaria o Instituto de História do partido na década de 1930, escreveu uma biografia de Lenin, o grande líder da Revolução dos Trabalhadores. O autor prometeu dar a seus leitores apenas os fatos sobre Lenin, não a calúnia espalhada pela burguesia. Acima de tudo, Lenin é retratado como amado pela classe trabalhadora. Em 1917, quando uma ordem de prisão foi emitida, foram os trabalhadores de Petrogrado que o protegeram para a Revolução de Outubro, da qual ele era a alma, o cérebro. Essa imagem glorificada de Lenin só começou a mudar a partir de 1987, após a abertura dos documentos secretos soviéticos graças à Glasnost, política de abertura do regime promovida por Gorbachev. Crimes praticados pelo regime soviético, até então desconhecidos, começaram a ser divulgados diariamente quando muitos documentos secretos passaram a ser abertos nas diversas repúblicas soviéticas. Nas manhãs de quarta-feira, quando o Moscow News chegava às bancas de jornal da capital, havia 50 pessoas ou mais na fila. Nada na história oficial poderia sobreviver incólume a uma reavaliação. Nem um retrato ritual da Rússia czarista como uma terra exclusivamente de pobreza brutal e atraso, nem o encobrimento do terror vermelho de 1918, nem as lendas incrustadas sobre o caráter de Lenin. O impacto da abertura desses documentos foi devastador para muitas pessoas. Se hoje tornou-se lugar comum falar dos crimes soviéticos, nos anos 80 quase nada se sabia sobre o assunto. Aceitava-se que ocorria alguns abusos, afinal viviam sob uma ditadura, mas pensava-se que esses abusos eram pontuais. Mesmo a população soviética conhecia histórias de prisões na família ou no trabalho, mas muitos achavam que essas prisões ocorriam apenas contra traidores ou sabotadores financiados por capitalistas ocidentais. Sobre o passado longínquo de Lenin já não havia mais memória pessoal ou familiar. Todos acreditavam no que aprendiam na escola, na universidade, na imprensa e nos livros de história, setores que eram cuidadosamente orientados pela propaganda do Estado. Éramos pessoas que só tinham memória comunista. O meu pai recordava que passou a acreditar no comunismo depois do voo de Gagarin no espaço. Somos os primeiros, podemos fazer tudo. Foi assim que ele e a minha mãe nos educaram. A desilusão veio mais tarde. Depois da perestroika, esperávamos que abrissem os arquivos. Abriram.
passamos a saber da história que escondiam de nós. As pessoas liam os jornais e as revistas e calavam-se. Sobre elas caiu um horror insuportável. Como viver com isso? Muitos receberam a verdade como um inimigo, e a liberdade também. Não conhecemos o nosso país. A glasnost, portanto, gerou muita controvérsia dentro da União Soviética. Entre o povo, muitos se recusaram a aceitar as notícias sobre os documentos abertos como fatos. Acusavam Gorbachev de ter traído a revolução. Outros ficaram envergonhados com as revelações. Os americanos foram conquistados pela glasnost soviética em parte porque ela mostrou o poder brutal da informação para mudar mentes, desencadear debates e motivar as pessoas. Com a glasnost, a pobreza, por exemplo, cuja existência dentro das fronteiras soviéticas havia sido negada por tanto tempo, de repente foi exposta pela primeira vez. Os jornais e programas de televisão estavam cheios de entrevistas com moradores de rua que viviam em estações de ônibus e trens de Moscou, exposições de mortalidade infantil na Ásia Central rural e retratos de idosos aldeões siberianos que sobreviviam quase exclusivamente de pão. As pessoas ficaram escandalizadas com esses relatórios, envergonhadas da pobreza, irritadas porque seu governo a havia encoberto. Algumas repúblicas rapidamente reprimiram a mídia local, mas no Estado russo a mídia se fortaleceu em sua luta por mais informações do governo. Entre os documentos abertos havia cartas da população escritas a Lenin, logo após a Revolução. E ao contrário do que a população soviética dos anos 80 imaginava, as cartas não eram de apoio aos bolcheviques nem idolatravam o seu líder. As dificuldades da vida diária serviram como uma grande fonte de insatisfação com o novo regime. Os trabalhadores em nome dos quais os bolcheviques estabeleceram sua ditadura sentiram profundamente as privações materiais e não hesitaram em expressar seu descontentamento. Um camponês escreveu a Lenin em 1918. Carta da província de Orel, 28 de junho de 1918. Ao presidente do Soviete Supremo dos Comissários do Povo, Vladimir Lenin. As pessoas de toda a província, e especialmente em Orel, estão extremamente insatisfeitas com o poder soviético por suprimir e zombar da religião. É claramente entendido por todos que, em vez de obter a liberdade, nos tornamos escravos desfavorecidos de algum tipo de estado impessoal. Se houver uma tentativa de registrar a colheita de grãos, ela será queimada, já que todos veem este governo como uma humilhação e completamente ilegal. Eles consideram você, Lenin, um tirano inescrupuloso, insolente e cruel. Em comparação a você, eles consideram o tirano Nicolau II um anjo. A petulância dos membros do Soviete e dos soldados do Exército Vermelho deixou todos em uma fúria incandescente. Os membros do Soviete dirigem pela aldeia de Orel em alta velocidade e todos os dias seus automóveis atropelam 6 ou 7 pessoas, além de 2 ou 3 cavalos. O choque na população soviética no final dos anos 80, causado por essas revelações, foi traumático. Ao contrário do que as pessoas nos últimos anos do regime imaginavam, os documentos mostravam que Lenin não era popular e não agiu pelo bem comum. É por isso que nada perturba tanto os comunistas ortodoxos quanto as revelações sobre Lenin. Eles se recusam a abandonar a imagem mítica de Lenin, uma vez que o cristianismo foi substituído pelo leninismo já na década de 1920, quando toda a doutrina foi canonizada. No começo, os marinheiros chamavam Lenin de paizinho. Lenin tinha poucas ideias próprias. Até mesmo a ideia do decreto de terras era uma herança do Partido Socialista Revolucionário, a quem Lenin acusava de burgueses. Como um marxista esclarecido, Lenin sabia das instruções de Marx segundo as quais os revolucionários não deveriam ser nem generosos nem honestos. Um dos conceitos do leninismo era a ideia de que os socialistas não deveriam esperar que a revolução acontecesse naturalmente, como Marx previa. Para Marx e Engels, as contradições do capitalismo levariam os pobres a empobrecer cada vez mais a ponto de uma revolução se tornar inevitável.
Mas passados 20 anos da morte de Marx, nos países onde o capitalismo mais havia se desenvolvido, boa parte da classe mais baixa havia ascendido para a classe média, e a revolução não parecia estar perto de acontecer. Por isso, na virada do século XIX para o XX, muitos marxistas começaram a duvidar das previsões de Marx. Lenin descartou essa teoria de Marx e passou a defender que a elite de um partido socialista deveria fazer a revolução em nome do povo, mesmo sem a participação do povo. Este conceito fundamental na teoria leninista não era de Lenin, mas de Piotr Tkachev, um socialista russo do século XIX. Tkachev tem sido frequentemente descrito como o criador de muitas das ideias de Lenin. O próprio Lenin teria estudado Tkachev de perto e insistiria nos artigos do autor como leitura obrigatória para seus próprios seguidores. De acordo com Tkachev, a minoria revolucionária, ou o partido, deve primeiro tomar o poder político e então transformar a sociedade. Após a revolução, será necessária uma propaganda generalizada. Tendo consolidado seu poder, o Partido Revolucionário realizará a revolução social, nacionalização da terra e dos meios de produção, igualitarismo, destruição gradual da família e abolição das funções centrais do governo em favor de comunas locais autônomas. Para construir o que ficou conhecido como leninismo, Lenin misturou ideias de Karl Marx, Louis Blanc e Piotr Tkachev, além de outros revolucionários russos como Sergei Nechayev. Lenin transformou um conjunto de ideias europeias em uma criação muito russa. Sua versão do marxismo, sua intolerância, rigidez, violência e crueldade foi forjada a partir da experiência de Lenin como um russo do século XIX. O bolchevismo de Lenin tinha profundas raízes russas. Apesar de Lenin ter defendido que a cúpula de um partido socialista deveria tomar o poder mesmo sem contar com o apoio do povo, a propaganda bolchevique havia construído o mito de que o próprio povo havia feito a revolução e que Lenin teria sido seu líder. Após a glasnost e o fim do regime nos anos 90, novos documentos secretos foram abertos e os historiadores verificaram que os bolcheviques de fato chegaram ao poder por meio de um grupo de soldados e marinheiros que cercaram e invadiram o Palácio de Inverno em Petrogrado. Não houve participação popular. Aliás, pelo contrário, após a tomada do poder, o povo se voltou contra o regime, fazendo greves gerais e iniciando revoltas que terminariam em uma guerra civil. Essa revelação nos anos 90 foi em grande parte rejeitada pelos russos, principalmente das gerações mais velhas. Na União Soviética, todas as biografias de Lenin eram hagiografias, isso é, tratavam Lenin literalmente como santo, de leitura obrigatória nas escolas, onde as crianças eram ensinadas a chamar o fundador do Estado Soviético de Vovô Lenin. Até o derradeiro líder do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, costumava tratá-lo como um gênio. No lado oposto, a linha adotada tendia a não considerá-lo tão mau quanto Stalin, mas apesar disso, Lenin criara uma das mais cruéis tiranias da história. Na ânsia pelo poder, ele prometeu tudo e mais alguma coisa. Deu soluções simples para questões complexas, mentiu descaradamente, identificou o bode expiatório naquilo que mais tarde rotulou de inimigos do povo. Justificou-se com o que vale a vencer. Os fins justificavam os meios. Logo nos primeiros dias de governo, Lenin teve de enfrentar uma greve geral de trabalhadores de diversos setores. Apenas 4 dias após a tomada do poder, os servidores públicos federais convocaram uma greve geral. Os servidores municipais de Petrogrado também pararam. No mesmo dia, o sindicato dos ferroviários ameaçaram paralisar todos os trens. Em seguida, os professores, os bancários, funcionários do telégrafo e dos correios e os operários das fábricas. O primeiro governo proletário do mundo, portanto, foi forçado a dedicar suas energias iniciais a acabar com as greves. Em grande parte, foi para acabar com a greve que a temida CEK, Comissão Extraordinária de Combate contra a Revolução, Especulação e Sabotagem, foi formada. Em 7 de dezembro, Lenin instruiu Félix Dzerzhinsky para comandá-la. O lema Paz, Pão e Terra não havia conquistado as multidões como frequentemente ouvimos.
agradou apenas uma pequena parcela de operários ligados aos sovietes de Petrogrado. O grupo que mais aderiu aos bolcheviques, no entanto, foi o Soviete dos Soldados contrários à guerra que estava sendo travada na Europa. Foi por isso que a tomada do poder pelos bolcheviques quase não teve participação de trabalhadores, mas de soldados e marinheiros sob o comando de Trotsky, que participaram do cerco e invasão à sede do governo de Kerensky. A imagem popular da insurreição bolchevique como uma luta encarniçada travada por dezenas de milhares é muito mais consequência do filme Outubro, de Eisenstein, do que um episódio real. A Grande Revolução Socialista de Outubro, rótulo pomposo criado pela mitologia soviética, não passou de um acontecimento em pequena escala, nada mais do que um golpe militar, despercebido pela maior parte dos habitantes de Petrogrado. Teatros, restaurantes e bondes funcionaram normalmente enquanto os bolcheviques tomavam o poder. Os guardas vermelhos e os marinheiros de Kronstadt capturaram o palácio e exigiram a rendição do governo provisório. De fato, a população já não apoiava o governo Kerensky. Exigia que uma coalizão de partidos socialistas fosse formada para o novo governo. Lenin, no entanto, não concordava com isso. Não há razão para espanto diante do apoio recebido pelos líderes dos sindicatos dos ferroviários quando, em 29 de outubro, baixaram um ultimato exigindo que os bolcheviques iniciassem negociações com outros partidos socialistas com vistas à formação de um governo representado por todas as facções do soviete. Para a massa de trabalhadores, parecia que o cerne da revolução era a composição de um governo de todos da classe, e não de um só partido. O sentimento geral era de que, ao brigarem uns com os outros, os líderes das organizações políticas traíam os ideais da revolução e levavam o país na direção da guerra civil. Como Lenin permaneceu irredutível e usou de artimanhas para não dividir o poder com outros partidos socialistas, a reação popular foi intensa, com greves e manifestações de rua com direito a depredações e saques. Para se manter no poder, Lenin recorreu à violência e criou a Polícia Política Tcheca, com o objetivo de reprimir as greves e as manifestações populares contra seu regime. Os historiadores marxistas tentam argumentar que este comportamento do partido teria ocorrido apenas contra uma elite reacionária no início do regime. Mas as evidências mostram que a repressão foi dirigida a trabalhadores, camponeses e todos os outros partidos socialistas russos. A elite era uma minoria insignificante comparada a todo o resto da sociedade, e mesmo após o fim das greves, a repressão só cresceu até se tornar uma guerra civil. E depois da guerra civil, os órgãos de repressão criados por Lenin continuaram atuando. E após a morte de Lenin, o mesmo estilo de Estado repressor se manteve sob Stalin. As ideias de Lenin sobre violência, ditadura, terror, centralismo, hierarquia e liderança eram integrais no pensamento de Stalin. Além disso, Lenin havia legado os instrumentos terroristas ao seu sucessor, a Tcheca, os campos de trabalho forçado, o Estado de partido único, a mídia de massa monoideológica, a arbitrariedade administrativa legalizada, a proibição de eleições livres e populares, a proibição da dissidência interna do partido. Nada disso teve de ser inventado por Stalin. Lenin praticou o terror de massas na Guerra Civil e continuou a exigir sua aplicação, embora em uma base muito mais restrita sob a NEP. Não foi à toa que Stalin se autodenominou discípulo de Lenin. A violência nos métodos de atuação de Lenin tinha raízes russas. Ele absorveu muitas das ideias de Sergei Nechayev, um nihilista russo do século XIX que pregava a abolição da moral dos revolucionários para que eles fizessem uma revolução a todo custo. Este movimento nihilista, sem equivalente em qualquer outro lugar, é muito característico do espírito dos intelectuais russos. Radical, intolerante, não está inclinado ao debate, mas à negação de qualquer ideia que não seja a sua. Para os nihilistas, só o que importa na vida é aquilo que serve ao progresso social. O Catecismo Revolucionário de Nechayev ilustra bem essa concepção. Muitas das ideias de Nechayev foram adotadas pelos bolcheviques como verdadeiras normas de conduta a serem seguidas.
Segundo o historiador Victor Sebastian, Lenin era um grande admirador do líder da vontade do povo e autor do Catecismo Revolucionário Sergei Nechayev. Ele disse uma vez a Vladimir Bruevich: as pessoas se esqueceram completamente de que Nechayev possuía um talento especial como organizador, uma habilidade para desenvolver ações ilegais. Nechayev foi um jovem que se tornou conhecido em toda a Rússia por ter assassinado um camarada apenas porque havia discordado dele. O escritor Dostoiévski se inspirou nesse assassinato para escrever seu livro Os Demônios, em que alerta contra o perigo do socialismo russo que seguia a corrente nihilista. Os demônios do título são os nihilistas. Nechayev foi um líder carismático que inspirou uma geração de seguidores com seu fanatismo e ascetismo. Seu panfleto O Catecismo Revolucionário, proibido mas amplamente divulgado, foi uma cartilha para jovens radicais que se tornaram soldados de infantaria das organizações terroristas. Ele oferece um tipo de vida sombria, mas um grande número de jovens foi inspirado por seu apelo ao autossacrifício e sua lógica de combater a violência com violência. O revolucionário é um homem dedicado. Ele não tem interesses pessoais, assuntos privados, emoções, apegos, propriedade e nome. Tudo nele está subordinado a um único pensamento, uma única paixão: a revolução. O revolucionário sabe que nas profundezas de seu ser, não apenas em palavras, mas também em ações, ele quebrou todos os laços que o prendem à ordem social e ao mundo civilizado, com todas as suas leis, moralidades e costumes, e todas as suas convenções geralmente aceitas. Ele é seu inimigo implacável, e se ele continua a viver com eles, é apenas para destruí-los mais rapidamente. Ele deve estar preparado para destruir todos e tudo que estiver em seu caminho. Algumas das práticas que encontramos no socialismo de hoje, portanto, tiveram origem em Nechayev, não em Marx. A ideia de que fazer a revolução é destruir tudo que existe no mundo, por exemplo. O desrespeito às leis e aos valores morais, sejam eles religiosos ou não, e a ideia de que as atitudes mais sórdidas podem ser consideradas morais se forem feitas pela causa revolucionária. A concepção de destruição total e implacável de Nechayev é algo que pode ser encontrado no pensamento de Lenin também. No entanto, a maior influência que os escritos de Nechayev tiveram sobre Lenin é o papel do revolucionário profissional. Sua concepção de um revolucionário envolveu uma série de componentes chaves, incluindo crueldade, disciplina extrema e uma disposição para se sacrificar pela causa. O catecismo pode ser considerado um guia para o comportamento revolucionário e muito do seu conteúdo pode ser encontrado também no Código de Disciplina do Partido Bolchevique. No livro A Origem do Comunismo Russo, Nikolai Bardyaev conta que Nechayev antecipou em grande medida o tipo bolchevique de organização partidária, em que tudo vem de cima, o extremo da organização centralizada e despótica. Nechayev desejava cobrir toda a Rússia com pequenas células revolucionárias com uma disciplina de ferro para a qual tudo seria permitido se fosse em prol da revolução. Nechayev desprezava as massas, mas queria arrastá-las à força para a revolução. Para ele, o revolucionário deve romper com a ordem civil, com o mundo civilizado e com a moral do mundo. Ele vive neste mundo para destruí-lo. Ele não deve nem amar as ciências. Ele conhece apenas uma ciência: a ciência da destruição. Para o revolucionário, tudo o que serve à revolução é moral, palavras que Lenin repetiria mais tarde. Nechayev foi preso em 1872 por matar um camarada chamado Ivanov, que havia discordado de suas opiniões. Na época, a notícia do assassinato saiu em todos os jornais, e boa parte da Rússia urbana tomou conhecimento da ética revolucionária, ou da falta dela. Desde então, Nechayev passou a ser considerado por muitos como o maior exemplo da completa degeneração moral. Após a Revolução Bolchevique de 1917, quando os arquivos da Polícia Secreta Imperial foram abertos, ocorreu na Rússia uma reversão de opinião sobre Nechayev.
O homem que por mais de 40 anos foi considerado uma fraude, um charlatão e um impostor, agora era elogiado como uma figura revolucionária da mais alta magnitude, que já nos estágios iniciais do movimento havia apontado o caminho que a revolução deveria tomar. Dificilmente havia um jornal bolchevique de importância que não publicasse um detalhe sobre ele, seu destino, seus ensinamentos ou pelo menos reminiscências dele por seus contemporâneos e seguidores, alguns dos quais ainda estavam vivos. Historiadores russos que investigavam a vida de Nechayev, seus princípios e suas ideias, chegaram à conclusão de que o bolchevismo realmente havia tomado o caminho que Nechayev havia mostrado. Antes que uma década se passasse, um livro foi publicado declarando abertamente Nechayev como o pai do bolchevismo e afirmando que nenhum bolchevique sincero poderia deixar de subscrever sem reserva suas teses. No entanto, era de conhecimento geral que Nechayev se opôs ao marxismo e tentou colocar as mãos na organização marxista apenas para usá-la para seus próprios propósitos. Se Nechayev pudesse ser descrito como o pai do bolchevismo, então o perigo de uma comparação entre sua relação e a de Lenin com o marxismo não poderia ser ignorado. Dúvidas poderiam surgir se Lenin não estava usando o nome de Marx da mesma forma que Nechayev havia usado o Manifesto Comunista para seus próprios fins particulares, e se o bolchevismo não era na realidade uma nova onda de Nechayevismo em vez de marxismo. E de repente o nome de Nechayev desapareceu novamente do vocabulário bolchevique. Embora Nechayev não fosse marxista, vale dizer que os princípios morais de Marx não eram muito diferentes dos seus. Ele, Marx, expulsou pessoas de seu partido por mencionarem coisas como amor, justiça, humanidade e até a própria moralidade. Ele chamou essas expressões de delírios da alma e expurgou quem defendia essas ideias como se tivesse cometido os crimes mais hediondos. Mais tarde, quando Marx fundou a Primeira Internacional, ele foi coagido por muitos membros a suavizar sua posição. Ele escreveu a Engels: "Fui obrigado a inserir algumas palavras, verdade, moralidade e justiça. Mas essas palavras lamentáveis", disse ele ao amigo, "foram colocadas de tal forma que não podem causar nenhum problema." Diante desses fatos, fica difícil acreditar em um Lenin solidário, bondoso e preocupado com as condições de vida do povo, uma vez que ele seguia as ideias de dois revolucionários que abominavam a moral, a verdade e a solidariedade.